Boa tarde, estou aqui nesse vídeo nessa tarde para deixar uma palavra, né? Apenas um versículo que está em João 16:33, que fala assim, essa palavra: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras são as palavras de Jesus, né? Foi uma despedida dele desse mundo para ele ir para o Pai. Só que ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar, né, em cima desta terra, para nos dar força, para nos dar graça, para que quando nós orarmos, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, essas aflições, elas se cumprem, né, no mundo. E quando tem essas aflições, como a palavra fala, né, essas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, o Senhor nosso Jesus, ele deixou essas palavras para que possamos ter paz, né, para que possamos buscar dentro da palavra do Senhor e ter a paz, né, porque ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para convencer o homem, né, do pecado, das coisas que não agradam a Deus. E aqui, essa palavra, ele deixou para nos ajudar. E quando a gente olha para esse versículo, o versículo fala assim: no mundo passais por aflições. Então, no mundo nós vamos passar por aflições. No mundo nós vamos passar, né, por adversidades, por provas, por lutas. Nós vamos enfrentar muitas coisas no mundo, porque o mundo, a palavra também fala que o mundo jaz o maligno. O diabo, ele não está comigo, ele não está com você. A palavra fala assim que ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então o nosso Jesus, ele está aqui, essa vida que nós temos, é ele que nos deu, ele já se faz presente conosco em todos os dias da nossa vida. E se você ainda, né, não tem um compromisso com o Senhor, ainda não aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador, aceita Jesus para que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Tem muitos católicos, tem muitas pessoas, né, que falam assim: ah, mas eu já tenho Jesus. Não, você não tem Jesus. Porque quando uma pessoa tem Jesus, as atitudes dessa pessoa, ela é mudada, ela é transformada pelo poder de Deus. Né? O Senhor nosso Deus, ele faz uma obra grandiosa nas nossas vidas. Nós não somos nada, nós não entendemos nada. Mas quem abre o nosso entendimento, quem dá a sabedoria dentro da palavra, é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor nosso Deus, porque ele já enviou seu Filho Jesus Cristo. Quem está aqui conosco, né, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E quando nós pregamos uma palavra, é porque vai ter um efeito, é porque o Senhor vai fazer algo dentro da palavra dele, para que você tenha vida, para que você tenha paz. Ele está falando aqui apenas nesse versículo. Glória a Deus. Esse versículo fala assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então nós temos que ter paz em Deus. Glória a Deus. Nós temos que ter paz em Deus. E nós temos que pedir, né, para que o Senhor venha sempre nos ajudar. Venha sempre, aleluia, dar a sabedoria para nós enfrentarmos os problemas. Porque todos nós temos problemas. Todos nós enfrentamos provas, lutas, dificuldades. Né? Todos nós passamos por lutas, porque prova é algo que dura. Algo que às vezes vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, que nem Ana. Ana pediu um filho e Ana, ela passou por aquela provação. Só que Deus deu um filho a Ana. Foi 25 anos, né, que Ana enfrentou aquela provação com Penina. Ela orava, ela era uma mulher de oração. Para que possamos, né, ter a paz, nós temos que orar, nós temos que ler Bíblia, nós temos que buscar, nós temos que ter um compromisso com o Senhor nosso Deus. Se nós não tivermos esse compromisso com Deus, aí nós não vai ter a paz, porque quem dá a paz é Deus. Quem nos ajuda nessa caminhada, glória a Deus, é o Senhor nosso Deus. Para que possamos estar aqui em cima desta terra, nós temos que ter um compromisso com Deus, com a palavra do Senhor,
Porque quando nós acordamos de manhã, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar. A primeira coisa que nós temos que fazer é consagrar a vida, porque muitas vezes Deus nos leva por situações, né, nos permite situações para que nós enfrentamos as dificuldades através de jejum, através de oração. O jejum ele é muito importante na vida do cristão. Não se esqueça disso. Você que está enfrentando problemas, jejue em favor desse problema, né? Consagre a sua vida e apresente diante de Deus esse problema, que Deus vai dar resposta. Não vai dar resposta no seu tempo, mas vai dar resposta no tempo dele. Porque a palavra fala que há um tempo determinado. Então, no tempo determinado, ele vai te ajudar. Ele vai cumprir o que ele já prometeu. As promessas do Senhor existem. As promessas do Senhor não é lá no céu. As promessas, essa é uma das promessas de nós ir para o céu. Mas as promessas é em cima da terra. E quais são essas promessas? As promessas é ele que vai cumprir. Através do quê? De você crer, de você confiar, de ser usado nas mãos de Deus te usar, né, no ministério, na palavra, no louvor, nos dons espirituais. Isso é promessa, mas também se ele te prometeu que vai te entregar algo, ele vai entregar, porque ele é Deus poderoso para entregar, porque a palavra do Senhor fala em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Se nós estivermos dentro dessa palavra, e nós pedir a ele, nós temos que estar em obediência a Deus e à palavra de Deus. Se nós estivermos em obediência, ele vai cumprir. Muitas vezes nós vamos enfrentar muitas coisas, né? Nós somos provados como ouro no fogo. Nós enfrentamos problemas, dificuldades, que para nós, quando nós olhamos diante dos nossos olhos, porque somos humanos, somos falhos, somos imperfeitos, nós não poderemos resolver. Tem coisas que nós não vamos poder resolver. Mas quando nós oramos, né, ele dá a paz, ele dá a sabedoria, ele coloca a alegria do Espírito Santo. Então, às vezes tem pessoas que olham para nós e pode até nos julgar, nos criticar e falar, mas como, né, que essa pessoa, vendo essa situação, né, vendo esse problema na vida dela, ela continua louvando, ela continua fazendo a obra de Deus, ela continua firme na palavra do Senhor. Mas quem dá essa firmeza para nós é o Espírito Santo de Deus. Quem dá essa firmeza para nós é a nossa busca, é nós buscar, é nós orar, é nós se entregar. A palavra fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Né? Nós temos que se entregar, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus fazer, nós temos que deixar o Senhor fazer. Quando ele quer fazer, ele faz. O Espírito Santo é ele que consola, é ele, né? Glória a Deus, que convence o homem do pecado, do erro, da perdição. É ele que convence o homem daquilo que está errado na vida do homem. Glória a Deus. Né? Deus ele é fiel, Deus ele é poderoso. E essa palavra ela veio ao meu coração e eu fiquei pensando nessa palavra e eu senti de passar essa palavra para vocês. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, o Senhor Jesus falando conosco. Eu venci o mundo. Não tem outra palavra mais maravilhosa do que essa. A palavra poderosa é a Bíblia. A palavra eficaz contra os problemas deste mundo tenebroso, deste mundo, né, que jaz o maligno, como a palavra do Senhor fala, é a palavra falando, que o mundo jaz o maligno. Mas para nós vencer o maligno, nós temos que estar revestido. Efésios 6,10 fala, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, para que possamos estar firmes, para que possamos estar, né, arraigados, glória a Deus, para que possamos estar na presença de Deus, nós temos que estar revestido com a armadura de canto e de manais. E essa armadura já está na vida do crente. Desde quando ele aceitou Jesus, ele já, né, Deus está trabalhando, Deus está moldando, Deus está lapidando, como Jeremias 18, quando Jeremias olhava para aquele de canto e de manais, aquele homem fazendo aquele vaso, né? Glória a Deus, Jeremias olhando, ele via aquele vaso, Lamanaiassou, né, sendo moldado, sendo lapidado. Ele olhava e lá falava, lá as palavras falam, né? Glória a Deus, que
que ele tinha que desce a casa do oleiro. Então o oleiro, quem é o oleiro? O oleiro é Deus. O oleiro, né, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. É Ele que trabalha nas nossas vidas. É Ele que nos molda. É Ele que faz de nós uma pessoa de valor. Glória a Deus. É Ele que coloca, né, a intenção do nosso coração de algo bom, porque o homem não é bom, mas quem faz do homem bom é o Espírito Santo de Deus, é o Pai, porque se nós der ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus, nós vai cumprir o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Então, deixa Deus, né, fazer, né, a vontade dele na tua vida. Aqui a palavra fala essas coisas, você tem dito para que tenhai paz em mim. Então essa paz está em Deus, essa paz não está em nós, não está no mundo, mas está em Deus. Mas quando nós oramos, essa paz já se faz presente na nossa vida, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco todos os dias da nossa vida. E aqui fala, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós passamos por aflições. Essas aflições se cumprem na vida dos nossos irmãos em outros lugares também, não só aqui, em todos os lugares. Mas essa aflição, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que apresentar pessoas, nós temos que apresentar, né, interceder, é a intercessão. Não é só a oração, é a intercessão. Quando nós intercedemos por pessoas, por vidas, né, por causas impossíveis, Deus também resolve as nossas causas, porque tem causas que são impossíveis aos nossos olhos. Mas em Lucas 1,37 fala que Deus é o Deus do impossível, como ali quando Decante de Manás Isabel estava gestante esperando João Batista. Aquela criança saltava no ventre Decante de Manás de Isabel, quando encontrou Maria, que Maria também estava gestante, Jesus estava no ventre de Maria. E as duas se encontraram e a criancinha pulou no ventre Decante de Manás. Por quê? Porque Jesus, ele tem o poder, né? Jesus é que faz o milagre. É Jesus que resolve a sua causa e a minha causa. É Jesus que muda histórias. É Jesus que faz coisas grandes, né? Pode ter aflição, pode ter a prova, pode ter a luta, pode ter a dificuldade, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele está na nossa vida, ele entra na nossa causa, e ele está entrando hoje nessa causa. Ele está entrando hoje, Decante de Manás, para mostrar para você que ele tem o poder. Aqui a palavra fala, né, eu olhando um pouco assim meio por cima, não quis falar toda a palavra, mas eu peço a vocês que leiam essa palavra em João 16 inteirinho, que você vai entender o que o Senhor está falando com você. Amém? Até que o Senhor colocou, eu senti de deixar, e Ele colocou no meu coração essas palavras, né? Que se você está se sentindo aflito, se você está se sentindo algo difícil, dobre o seu joelho dentro do seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore. Entra no teu quarto, Decante de Manás, que o Pai, né? Entra no teu quarto que o Pai, ele está vendo o que está em secreto e ele vai te recompensar. Quem dá a recompensa é Deus. Quem dá a força é Deus, quem dá a graça é Deus. Homem nenhum em cima desta terra pode fazer nada por mim nem por você, mas o Senhor pode usar sim os homens da terra para nos ajudar, para nos abençoar se Ele quiser. Mas se também Ele quiser fazer de uma outra forma, Ele faz de uma forma que Ele quer. Às vezes Ele envia pessoas de longe, Decante de Manás. Às vezes Ele envia pessoas de perto. Ele sabe como fazer, porque Ele é o dono da obra, Ele é o dono da vida. Ele tem o poder. Decante de Manás. Mal nenhum em cima dessa terra tem poder sobre a vida daquele que ora. Porque quando a gente olha para o Salmo 91, o Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós temos que estar descansados na presença desse Deus. Muitas vezes não é fácil mesmo, mas quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós descansamos, porque tem prova que eu tenho
Eu tenho descansado em Deus, porque se eu não tivesse descansado em Deus, eu não conseguiria ficar nem de pé. Mas quem nos coloca de pé, quem nos dá força é o nosso Deus poderoso. O Senhor enviou teu Filho Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo. Ele está nas nossas vidas, e aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, Ele está colocando primeiro. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é guerreiro, Ele é poderoso. Quando Davi saiu à guerra, quando Davi lutou contra o gigante, ele falou: eu vou em nome do Espírito do Senhor. Ele foi com o Espírito Santo do Senhor. Ele não precisou de armadura ali de homens, porque tem uma revestimenta que é de Deus, que é em Efésios 6:10. Mas Saul queria que ele colocasse uma armadura de homem, mas ele não. Ele dispensou a armadura do homem e ele falou: não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, né? O Espírito Santo de Deus era com Davi. Então, o Senhor nosso Deus, Ele está conosco. E esse gigante já caiu por terra em nome de Jesus. Glória a Deus, que nós não precisamos pelejar, porque essa peleja ela não é nossa, está em Crônicas 20. Esta peleja está nas mãos do Senhor. O Senhor está pelejando por nós. Né? O Senhor está fazendo uma obra e essa peleja é dele, ela não é do homem, ela não é da mulher, ela não é da criança, ela não é do jovem, mas essa peleja é de Deus. E o Senhor, Ele está nessa guerra, Ele está na frente da batalha, Ele é o nosso general de guerra. Demais, chou de manaia sou de cas, ou la manaia sou de cas. Ninguém nesse mundo pode fazer, mas o Senhor Ele faz. O poder pertence a Deus. O poder não pertence a homens. O poder não pertence a presidentes. O poder não pertence a governadores, mas o poder pertence a Deus. Mas nós temos que orar pelos governantes. Nós temos que orar pelos presidentes. Nós temos que orar pelos prefeitos. Nós temos que orar por toda a autoridade em cima desta terra, porque quem vai fazer é Ele, não é nós, mas Ele faz do jeito dele, na hora dele, no momento dele, e Ele cumpre o propósito da Manaia Sou de Cá. Se alguém quer ouvir esse vídeo, decante, ouça essa palavra, porque o Senhor há de cumprir esse propósito. Só que esse propósito depende de mim e de você, de nós deixar o Senhor trabalhar, deixar o Senhor fazer. Muitas vezes nós olhamos que nem aquele cego, Decante de Manais, que Jesus, né, passou o dedo dele na terra e fez lodo, cuspiu e fez lodo. Alguém parece, quando olha aquilo, né, quando alguém pensa naquilo, pode pensar: meu Deus, né, que algo difícil é isso, né, cuspir na terra. Mas o cuspo de Jesus, né, era poderoso, era milagroso e é milagroso até hoje, né, porque o nome dele tem poder. E ele fez algo, Decante de Manais, que para os homens era impossível, mas para ele não. Então aqui nessa tarde não é nada impossível para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele está entrando hoje. Glória a Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Só dobre o teu joelho, porque Ele venceu o mundo. E nós hamos de vencermos também através da palavra de Deus. Amém? E através das orações. Deus lhe abençoe.